Eleições na Alemanha, Felipe Killing de olho, traz os detalhes pra gente, vitória do Partido Conservador, né, Killing? Mas chama a atenção a expressiva votação do partido de extrema-direita, que conseguiu aí pelo menos 20% dos votos. Killing, boa tarde pra você. Tudo bom, Fábio? Boa tarde a você, Isa, Larissa e a todos que nos acompanham. A AfD, partido de extrema-direita, dobrou o número de votos em comparação à última eleição e teve seu melhor resultado desde a fundação. Então, a primeira colocação ficou com o partido CDU em aliança com CSU, é a direita, e é uma direita que durante a campanha eleitoral falou bastante sobre a necessidade de conter a imigração. Inclusive, esse tem sido um ponto bastante sensível em toda a Europa, e aí até mesmo para atrair alguns eleitores que pudessem ir para a extrema-direita, o Friedrich Merz, que deve ser o próximo chanceler da Alemanha, lembrando que na Alemanha chanceler é o líder político, como se fosse o presidente ou o primeiro-ministro, lá um regime parlamentarista, acabou adotando bastante esse discurso. A economia também foi outro ponto bastante debatido. A Alemanha tem a maior economia da Europa, mas vive um momento de estagnação, custo de vida lá em cima. Então, os eleitores fizeram uma mudança, viu? Porque o partido de Olaf Scholz, que é o atual chanceler, acabou ficando apenas na terceira posição, os sociais-democratas, o pior resultado da legenda desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E essa eleição também mostrou uma divisão política na Alemanha, né? Porque você tem lá no lado oriental uma votação muito expressiva para a AfD, partido da extrema-direita. Em alguns estados, inclusive, a AfD conseguiu 40% dos votos. Justamente uma região da Alemanha que enfrenta mais problemas econômicos e também problemas com a imigração. A Alemanha viu nos últimos meses alguns ataques terroristas que foram cometidos por imigrantes, isso, claro, inflamou o debate público, mas agora a Alemanha está num processo em que precisa fazer uma coalizão. Isso porque você tem a CDU e a CSU, né, as legendas que conseguiram a maior expressão, o maior número de votos, com 28%. Então você precisa aí fazer alguma aliança para ter a maioria para governar. E na Alemanha existe já um acordo há muito tempo que as principais legendas não se juntam com a extrema-direita, até pelo passado do país. Então, a AfD, apesar de ter ficado na segunda posição, não deve fazer parte do governo. A gente deve ter uma coalizão entre a direita tradicional, CDU, com os sociais-democratas, justamente o partido de Olaf Scholz, que ficou na terceira posição. Ele já disse que não vai fazer parte de uma coalizão, deve ser uma figura mais de lado aí do futuro político da Alemanha. E o Friedrich Merz, que é o cara que a gente deve ter aí como o líder da Alemanha, também falou que quer uma independência da Alemanha em relação aos Estados Unidos. E esse tem sido um sentimento muito forte aqui na Europa, de que chegou a hora dos europeus investirem mais em defesa e não contarem tanto com os Estados Unidos por conta dessa mudança da política internacional na Casa Branca. Killing, a gente tem ainda um minutinho, mas não posso deixar de te perguntar sobre a situação em Gaza. A gente está ali na reta final dessa primeira parte do cessar-fogo. O Israel não liberou os reféns palestinos, os presos palestinos que teria que liberar nesse final de semana. Falou que o Hamas descumpriu parte do acordo. Como que está essa situação? A gente tem alguma perspectiva de mudança? Por enquanto, ainda não. O Hamas afirma que Israel está sabotando o acordo. Esse é um acordo bastante frágil que entrou em vigor em 19 de janeiro. E durante a libertação de alguns reféns, a gente acompanhou, né, todo o show que o Hamas prepara, levar as pessoas para cima do palco, obriga elas a acenarem ao público. E isso acabou enfurecendo o governo de Israel. Mas a verdade é que também o gabinete de Benjamin Netanyahu não cumpriu com a sua parte, porque deveria libertar 620 prisioneiros após a libertação dos reféns no sábado. Então, as conversas estão estagnadas para a possível segunda fase e até mesmo a primeira fase ainda tem bastantes questionamentos por conta desse último entreveiro entre Hamas e Israel. Muito bem, Felipe Killing, direto de Londres, trazendo notícias importantes pra gente. Valeu, Killing, um abraço, até a próxima, bom trabalho. Valeu, até mais. 3h53.